Glória a Deus. Boa noite, amados. Amém. A paz de Cristo a todos. Que bom é estar aqui novamente nessa casa de oração, poder estar nessa igreja tão abençoada. O pessoal daqui é muito corajoso, né? Me convidar uma vez já é coragem. 6 vezes ainda é mais coragem ainda. Eu espero que ao final da 6ª semana, pelo menos 10% dos irmãos estejam aqui ainda me suportando. Nós vamos começar hoje uma jornada com Deus. E quando Joabe fez o convite em nome do pastor Antônio para que a gente estivesse aqui, perguntou a respeito de um tema, eu disse, vamos ver o que Deus tem para nós. Então, a cada semana que a gente vai estar aqui, nós vamos, com a graça de Deus, tratar algum tema que o Espírito Santo queira comunicar conosco. Para a noite de hoje, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5. João 5. É o texto que eu quero ler junto com vocês. João 5. É um texto bastante conhecido, mas que o Senhor trouxe ao nosso coração para a noite de hoje. Versículo 1 desse capítulo diz assim: Depois disso, havia uma festa entre os judeus e subiu Jesus a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda ou Betesda, o qual tem 5 alpendres ou pavilhões. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era um sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado? Não te é lícito levar a cama? Ele respondeu: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o que te disse: Toma a tua cama e anda? O que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, e naquele lugar havia uma grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse: Eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que era Jesus o que o curara. Amém. Bendito seja o Senhor. Meus queridos irmãos, como eu disse, a gente está diante de um texto conhecido. Acredito que possivelmente você já deve ter ouvido alguma mensagem ou alguma menção, algum hino, até uma peça de teatro falando a respeito desse texto. Ele narra para nós um dos encontros de Jesus, um dos momentos onde Jesus se manifesta a alguém e cura. Aqui a Bíblia está narrando a trajetória, o encontro de Jesus com um homem que está paralítico há 38 anos. A Bíblia diz que ele está num tanque, é uma espécie de um grande reservatório de água, com 5 pavilhões. Esse homem está deitado lá há muito tempo. Jesus vai àquele lugar, visita-o e cura-o. O que eu quero hoje, junto com vocês, pensar a respeito desse texto? Convidar vocês a nós olharmos para alguns detalhes que há aqui.
O primeiro deles, esse texto, ele nos ensina algumas coisas a respeito de Jesus. É a primeira ideia que eu quero tratar com vocês na noite de hoje. Para a gente conseguir entender a dimensão do que está sendo dito aqui a respeito de Jesus, a gente precisa olhar com carinho o versículo de número 1. Vamos lá? João 5, versículo de número 1. Eu não sei se você consegue projetar na tela. Se tiver como, facilita para a gente poder ler juntos. O texto diz assim: depois disso havia o quê, gente? O quê? Uma festa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Versículo de número 2. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Verso 3. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. A primeira coisa que chama a atenção a gente aqui é que o tempo em que esse milagre acontece, a Bíblia diz que é um momento em que está acontecendo uma coisa em Jerusalém. O que está rolando lá? Uma festa. Essa festa não é uma festa como uma festa do aniversário de um filho, que a gente tem um número restrito de pessoas. Essa festa que está rolando em Jerusalém, embora a Bíblia não detalhe, muito possivelmente o que está acontecendo aqui é uma das 3 festas nacionais que havia em Jerusalém. O povo se reunia, todos os judeus que moravam naquela região se reuniam para a festa da Páscoa, que era onde eles celebravam a saída do povo de Israel do Egito. A segunda festa para a qual eles se reuniam era a festa dos tabernáculos, que era onde eles se reuniam para celebrar o cuidado de Deus durante o período que eles estiveram no deserto. Eles se lembram das cabanas, que eram aquelas habitações em que eles moravam enquanto eram peregrinos. E a terceira festa era a festa de Pentecostes, que era onde eles celebravam as colheitas. Então, nesse texto, a Bíblia não diz qual, mas possivelmente a gente está diante de uma dessas 3 festas. Eram festas de caráter nacional, como um aniversário de uma cidade, onde todo mundo se reúne, onde vem gente de tudo que é canto. Os judeus saíam de tudo que é lugar. A Bíblia diz que Jesus subiu a Jerusalém. Essa expressão tem um motivo. A cidade de Jerusalém, ela fica a 750 metros acima do nível do mar. Ou seja, toda a população que morava ali nas cidades, naquela região ribeirinha, quando a época da festa chegava, eles subiam para Jerusalém. Jesus é de uma nacionalidade judaica, ele é judeu, e ele sobe para a festa. A Bíblia diz que a festa está acontecendo. Onde é que a festa é celebrada na sua maior efusão? Onde é que o fervo acontece? Onde é que as coisas rolam? As coisas rolam no templo. É no templo que se apresenta sacrifício, é no templo que se faz oferta. Então, no templo é onde a festa está acontecendo para valer. Jesus sobe para Jerusalém na época da festa, e a Bíblia não diz que ele vai ao templo. A Bíblia não diz que ele vai ao lugar onde a festa está rolando. A Bíblia diz que ele escolhe um endereço diferente. Você tem uma ideia, uma dimensão do que está dito aqui? É como eu morei a minha vida inteira no Rio de Janeiro. Faz 2 anos que eu estou em Londrina. Dá para perceber pelo não é problema do microfone, sou eu mesmo. É a mesma coisa que alguém descer no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na época do carnaval. Imagina, segunda-feira de carnaval, o negócio fervendo, Marquês de Sapucaí, escola entrando, mestre-sala, porta-bandeira, tudo que é rua fechada. O cara desce no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Pega um táxi, ele é um turista, pega um táxi, quando ele entra dentro do táxi, o motorista pergunta: para onde que o senhor quer ir? Ele diz: eu quero ir para o centro da cidade. O que o cara deduz? Ele vai curtir, ele vai sambar. O motorista segue o táxi para o centro da cidade, ele diz assim: o senhor vai ficar em qual entrada do sambódromo? Ele diz assim: não vou no sambódromo não, eu queria ir no Hospital Getúlio Vargas. Sabe o que é o Hospital Getúlio Vargas? É um hospital que tem no centro do Rio, perto do sambódromo, que de vez em quando sai alguma reportagem assim muito legal das coisas que acontecem lá. De gente morrendo na porta, de gente jogada no meio do corredor. É um hospital público enorme, com tudo que é tipo de doente e de doença que você possa imaginar. Imagina a surpresa do taxista ao ouvir que o cara que acabou de descer no aeroporto não quer ir para festa, ele quer ir para o lugar dos doentes.
O cara pergunta assim, o senhor é médico? Não. O senhor tem algum parente interlado lá? Também não. O que o senhor vai fazer lá? Eu vou lá visitar. É isso que acontece aqui nesse texto. A festa está acontecendo em Jerusalém. E Jesus sobe, e quando todo mundo espera que ele vai para o templo, a Bíblia diz que ele vai para um lugar chamado Betesda. O que é Betesda? Betesda é um depósito de doentes. A Bíblia diz que há cegos, paralíticos, mancos, ressecados, e não são poucos, há uma multidão. Imagina o que é esse lugar. Imagina o que é esse espaço. É um lugar de cheiro ruim. É um lugar com um ar impregnado de bactérias. É um lugar onde talvez se ouça de um lado e de outro gemidos. E aqui está a primeira coisa que a gente precisa aprender sobre Jesus. Jesus não se impressiona com as festas. Jesus não se impressiona com os movimentos humanos. Jesus, ele nos ama tanto que ele é capaz de, em meio a uma grande celebração, ir visitar o lugar de quem sofre. Jesus não vai ao lugar de quem festeja. Jesus vai ao lugar de quem sofre. Porque essa realidade está presente o tempo inteiro. A vida humana é feita desses dois espaços. A gente sempre vai ter alguém festejando e alguém chorando. A gente vai ter na mesma rua, numa casa, alguém fazendo um churrasco porque o filho passou na faculdade, e é possível que na outra casa esteja alguém chorando porque o filho acabou de morrer. A gente vai ter alguém fazendo um chá de bebê por uma criança que está chegando, e a gente vai ter alguém chorando porque nunca engravidou do outro lado. Esses dois espaços coexistem juntos na vida humana. Algumas vezes a gente vai estar no espaço da festa, mas em alguns momentos a gente vai ver os fogos estourando, mas no nosso coração haverá dor. E ouça o que eu vou dizer a você. Não permita que quando isso aconteça, o diabo sussurre no seu ouvido dizendo: você está sozinho. Está vendo aí? Sua vida não tem sentido. Quem talvez tenha passado por uma experiência como essa? De ver ou de estar internado num determinado lugar, de estar internado no hospital e ver todo mundo recebendo visita e ninguém vem te visitar. De estar no final do ano, onde está todo mundo celebrando uma festa em casa e você está sozinho dentro da tua. Nessas horas a gente ouve a voz do nosso coração e a voz do próprio diabo dizendo: você está sozinho, ninguém se importa contigo, está todo mundo fazendo festa, está todo mundo se alegrando e você está aqui sofrendo. Ouça, o Jesus a quem nós servimos, ele visita o lugar dos que choram. Ele visita o lugar dos que sofrem. Ele visita o lugar dos enfermos. Ele não é um arroz de festa que está somente onde a coisa está boa. É por isso que ele nos ensina isso. E ele ensina porque ele sabe fazer melhor do que ninguém. A Bíblia diz assim: alegrem-se com os que se alegram. Mas a Bíblia também diz: chorem com os que choram. E Jesus faz isso. Jamais permita-se ser envolvido por um sentimento de solidão maligna. Eu conheço pessoas que estão num quadro de depressão profunda por conta dessa perspectiva. Ninguém me ama. A festa na casa de todo mundo, enquanto isso eu sofro. Todo mundo fica grávido e eu não engravido. Todo mundo consegue ter um bebê e eu só aborto. Todo mundo é feliz e eu sou triste. Todo mundo celebra e eu não celebro. Todo mundo passa e eu não passo. Quando estiver rolando festa do lado de fora, ouça, o Senhor pode fazer uma grande festa em você. É o que acontece nesse texto. Amém, irmãos? Primeira verdade que a gente precisa entender sobre Jesus é isso. Ele visita o lugar dos enfermos no meio da festa. Pois muito bem. A segunda coisa interessante de Jesus é que ele entra naquele espaço e a Bíblia diz que há uma grande multidão. Jesus não faz um discurso. Alô, ei, gente, ceguinho, surdo, ei, todo mundo caladinho aí, vamos parar de gemer. Chegou aqui Jesus. É isso que ele faz? Não. A Bíblia diz que ele entra e ele vai falar com quantas pessoas? Um homem. Ele não apenas vai no lugar, ele visita o indivíduo.
Vamos tentar conjecturar? O tanque é grande. A Bíblia não diz em que alpendre esse cara está, em que pavilhão, mas digamos que ele está no pavilhão 3. Jesus vai entrando e, com licença, com licença, com licença. Onde é que o senhor está indo? Não, fica tranquilo. Eu vim falar com um cara hoje aqui. Com licença, com licença, com licença, com licença, com licença, com licença. O cara está lá sentado. Tudo bem? Eu não sei se você crê que Deus, essa noite, esteja fazendo isso com você. Visitando você no lugar onde você está. Talvez há muito tempo sentado. Talvez várias vezes você veio na igreja e esperou que Deus falasse contigo. Talvez muito tempo você esperou uma visita. O tempo foi passando, 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 e a gente aprende e a gente se condiciona a achar que a gente vai viver o resto da vida só. Essa noite, o Senhor vem ao teu encontro para dizer que te conhece, que sabe há quanto tempo você está. E essa noite é noite de cura entre nós, irmãos. Ele vai falar com esse cara. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que Jesus, ele faz apenas uma pergunta. Versículo de número 6. Põe para mim, por favor. 6, campeão. Jesus, vendo o que, gente? Deitado. E sabendo que estava assim havia muito, perguntou-lhe, queres ficar o quê? Gente, o que você não? Qual seria a resposta óbvia para isso aqui? O cara está deitado, anos. Você quer ficar curado? Sim, lógico, claro. Se ele fosse sarcástico, ele até brincaria. Não. Adoro ficar aqui deitado. Acho legal esse ambiente. Não. A Bíblia diz que Jesus pergunta, queres ficar são? A senha é uma palavra só. Você lembra do programa Show do Milhão que tinha na televisão? Que aflição que dava naquele programa? Tinha algumas vezes você dizia assim, meu Deus, como é que essa pessoa não sabe isso? Você dizia, vamos lá, vamos fazer uma pergunta aqui para a senhora. Que cor é o limão? Alternativa A, laranja. Alternativa B, verde. Alternativa C, roxo. Alternativa D, preto. Não sei, limão. Quer pedir ajuda? Quer pedir ajuda? Quero. Elimina 2 respostas. Então vamos lá. Agora, pergunta para você. Que cor é o limão? Alternativa A, verde. Segunda alternativa, preto. Ai, meu Deus, não sei, verde ou preto. Quer pular? Quero. Gente, queres ficar curado? Quando Jesus pergunta isso, versículo de número 7. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. A pergunta de Jesus é, quer ficar curado? A resposta dele é um conjunto de palavras. São frases, são sentenças que revelam uma coisa muito séria. O problema desse homem de Betesda não está apenas nas pernas. As pernas são o problema visível. As pernas que não funcionam, que não andam, são o diagnóstico que o médico deu. As pernas é o que ele não consegue fazer. Mas quando a gente ouve esse homem falar, a gente percebe que ele tem uma outra doença, que não está aqui na perna. Está aqui, ó. O que ele diz para Jesus está cheio de significado. E revela uma coisa muito mais séria. Além de paralítico, esse homem tem um sério problema
que eu queria tratar com vocês nessa primeira oportunidade que a gente vai ter aqui. Diga comigo, por favor, frustração. Frustração. Esse homem, além de paralítico, ele é um homem frustrado. O que é frustração, pastor? De todas as definições de frustração, tem uma que eu acredito que é a mais completa e a mais simples. Frustração é quando alguma coisa dá certo aqui e não dá certo na prática. Vou repetir. Frustração é quando alguma coisa dá certo na minha cabeça, no meu pensamento, no meu sonho, e na hora de fazer acontecer ela não dá certo. Isso é frustração. Ela vai de todos os níveis. Do nível mais simples, da gente que pega uma, das irmãs e dos irmãos que gostam de cozinhar, que pega uma receita de um bolo ou de sei lá o que, num caderno de receita. Você olha e olha lá o que são os ingredientes. Farinha, ovo, chocolate, sei o que, você diz assim, eu vou fazer esse troço. Reúne todos os ingredientes e na sua cabeça você vê o bolo igual da foto. E você faz tudo que está escrito. Primeiro faça isso, depois faça aquilo. Unta com manteiga, bota não sei o quê, um ovo e meio, meia gema, tal, pá. Aí você põe no forno. E manda ficar lá 1 hora e você deixa. E quando você tira que vai desenformar, você descobre que deu certo na cabeça. Ele tem a mesma coisa que o outro tinha, mas ele parece um irmão deformado. Isso é a coisa mais simples. Com as mulheres acontece isso, né? Com a minha esposa, ela está aqui hoje, né? Não dá para falar muito dela, não. Senão depois em casa o negócio fica estreito. Mulher. Amor, que roupa que você vai no culto? E ela cria um desenho na cabeça. Vou com a roupa tal. Quando vai provar, você descobre que aquela combinação que na sua cabeça ficou maravilhosa, quando você olha no espelho não ficou legal. Aí até provar outra já deu 8:30 e acabou o culto, etc. Frustração. É quando alguma coisa dá certo na cabeça. É o cara que vai para uma entrevista de emprego. E quando a gente recebe a proposta da entrevista de emprego, tem gente que até ensaia na frente do espelho o que vai falar, né? Vou chegar lá, vou entrar, pisando forte. Boa tarde, tudo bem? Como é que vai, senhor? Tudo bem. Puxar a cadeira, sentar. Quando ele perguntar qual é o seu plano, não, o meu desejo é fazer com que essa empresa cresça, e o meu desenvolvimento profissional, a gente ensaia tudo que vai falar. E quando chega na hora, trava. Eu me lembro quando eu queria namorar minha esposa, a Midian, que está aqui, não sei se já contei isso. Queria namorar ela, só que ela não me dava ideia. E eu ficava ensaiando de ligar para ela. E eu tinha na minha cabeça tudo que eu ia falar. Tudo bem? Como é que está o seu coração? Eu sou a solução para o seu coração. Aleluia. Na cabeça dá certo. Aí eu pegava o telefone, discava lá o número, botava no ouvido aí, primeiro toque, o coração começa a acelerar. Segundo toque, ela atendia a dizer alô. Aí eu, é que eu não consigo. Agora vai dar certo. Na cabeça dá certo. Gente que vai tirar a carteira de motorista e o cara até sonha dirigindo. Quando senta no carro, trava. O que é frustração? Frustração é quando dá certo na cabeça e na prática não acontece. E aí você pode pensar, e eu podia ficar a noite toda só dando exemplo do que é a frustração, você sabe qual é a sua. Coisas que você planejou, sonhou durante muito tempo, imaginou que fosse acontecer de um jeito e quando não foi. Casamento tem disso. Imagina a festa fantástica, maravilhosa, contrata um negócio e quando chega não saiu do jeito que você planejou. Pense em todas as situações possíveis em que há frustrações. Esse homem é um homem frustrado. Por quê? Ele é frustrado em 3 níveis. Primeiro,
Diga comigo assim, ele é frustrado. Pode ser melhor, gente, vamos lá, não dorme não. Ele é frustrado consigo mesmo. Versículo de número 7 diz assim: Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de... Toda vez que eu vou, alguém chega antes. Eu não sou tão rápido. Imagina, a Bíblia não diz quanto tempo ele estava lá, a Bíblia diz que fazia muito tempo, ele era paralítico há 38 anos, mas eu não sei se assim que ficou paralítico já foi para lá. Mas imagina que fosse 10 anos já, é muita coisa. Esse cara ensaiando como é que ia ser para receber o milagre. Porque João 5 é uma para-olimpíada. É um monte de enfermo e de deficiente tentando uma vaga. É uma para-olimpíada que a gente tem aqui. Esse camarada pensando, olhando assim, calculando a distância do tanque, já sei. A hora que o anjo vier, eu saio escorregando pela lateral direita, dou um mortal em cima do ceguinho, ponho a mão no tanque e pulo. Diga comigo assim, na cabeça, dá certo. O problema é na prática. Ele diz, enquanto eu vou, desce outro antes de... Uma vez, outra vez, outra vez. É por isso que quando Jesus chega e diz assim, você quer ficar curado? Ele diz, eu até queria, mas eu sou sempre o segundo. Sempre vai outro depois de mim, vai outro antes de mim. Eu sou o Rubinho Barrichello desse negócio aqui, rapaz. Quando não quebra a suspensão, eu chego em segundo. Eu nunca consigo chegar primeiro. Frustrado consigo mesmo. E quantos de nós não vivem assim? Frustrados. Frustrados consigo. Porque a gente, na nossa cabeça, fez um desenho de como as coisas iam acontecer. E uma coisa é aqui dentro. Outra coisa é na prática. Outra coisa é na hora do vamos ver. Outra coisa é quando a oportunidade chega. E muitas vezes nós, pelo fato de não acontecer do jeito que a gente planejou, ou a gente não conseguiu o resultado que a gente pensou que ia conseguir, a gente se fecha. Eu conheço gente que diz, esse negócio eu nunca mais me atrevo a fazer. Nunca mais eu mexo com isso. Isso não é para mim. E a gente vai se fechando. Se fecha tanto que a gente não crê mais no poder de Deus. A gente acredita que se o nosso resultado não for bom, ou não foi bom, a coisa já acabou. Ouça em nome de Jesus o que eu vou dizer a você. Deus é um Deus de multiforme graça e de surpresas. O fato de não ter saído como você planejou, ou no tempo que você planejou, não significa que isso tenha saído da agenda de Deus. Esse cara diz, Senhor, eu sempre sou o segundo. Por isso, não vale nem a pena tentar. Mas na agenda de Deus, havia uma coisa marcada. Você lembra de Abraão e Sara? Quantos anos tentando ter um filho? Até que eles chegam no limite em que não dá mais. Sara entra na menopausa. Deus aparece e diz assim, Sara, você quer ser mãe? Ela diz, quando eu queria, não deu. Agora que quando eu podia, não deu. Agora que eu não posso, aqui não dá mesmo. Impossível. Deus diz, vai acontecer. Mas o tempo já passou. Quantas vezes a gente já tentou? Quantas vezes a gente já tentou? Mas na agenda de Deus isso não saiu. Deus é um Deus que nos surpreende. Não feche o seu coração para possibilidades. Não sepulte aquilo que em Deus ainda não morreu. Não se acostume a viver sentado quando Deus tem um plano de te pôr de pé. Pastor, mas eu já tentei de tudo que é jeito.
Eu conheço gente que fez 4, 5 anos de faculdade e desistiu da carreira. O cara diz, pastor, já coloquei currículo em tudo que é empresa de Londrina, Sertanópolis, Cambé, Rolândia, Minas Gerais. Eu já coloquei em tudo. Pastor, não tem mais onde eu pôr currículo. Ele está dizendo, eu já tentei de tudo que é jeito. Mas Deus ainda pode. As suas tentativas frustradas não anulam o poder de Deus. A Bíblia diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando eu penso que estou fraco, quando eu penso que não tem mais jeito, quando eu acho que a conta já fechou, a Bíblia diz que ele vem e trabalha em nosso favor. Não permita que as frustrações com você bloqueiem. Esse cara é um cara frustrado consigo mesmo, ele acha que ele vai ser eternamente o segundo. Segundo lugar, esse homem é um homem frustrado com outras pessoas. Olha o que ele diz no versículo 7. Senhor, eu não tenho o quê? Eu não tenho? Que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce sempre outro antes de mim. Ele diz, eu só conheço 2 classes de pessoas. Primeiro, gente que não ajuda. E segundo, gente que passa na minha frente. É isso que ele está dizendo. Você quer ficar curado? Até queria, mas eu não tenho ninguém que me ajude. E segundo, pior do que não ter gente que me ajude, eu ainda tenho gente para atrapalhar. Ninguém me dá uma mão, e também quando eu vou, ninguém dá preferência para o paralítico. Não tem fila preferencial, porque todo mundo aqui é deficiente. Sempre vem outro antes de mim. Nós às vezes nos frustramos conosco, porque a gente sonha uma coisa e na prática não acontece, a gente se fecha. A gente tenta e não dá certo. Segunda coisa, nós nos frustramos com pessoas. Imagina, vamos imaginar, no tempo que esse homem passou no tanque, que ele tenha recebido algumas promessas de ajuda. Chegou um paralítico novo lá, um cara coxo, mancando de uma perna só, ele não tem movimento nas duas. Senta do lado dele e diz assim, ô manco, sim, tu tem problema numa perna só, né? Eu tenho nas duas. Estou um nível mais aqui de você, estou aqui há mais tempo. Quebra essa para mim, cara. Quando a água for agitada, me dá uma moral aí. Me ajuda aí. Pula na frente de alguém, ou me empurra para frente, fica tranquilo, eu vou te ajudar na próxima. O cara diz, pode ficar tranquilo, meu irmão, que é nós. Tem aqui uma perna junto, a gente vai botar para quebrar. E na hora que a coisa acontece, ele diz, vai na minha frente. Você já foi passado para trás por alguém? Gente que disse, fica tranquilo, quando você precisar só é me ligar. Você ligou, mandou e-mail, pombo correio, mensagem, tambor e nada. Gente que disse, fica tranquilo, deixa eu passar na frente, que quando eu chegar lá, a primeira pessoa que eu vou chamar é você. E você está esperando. Gente que disse, me empresta esse dinheiro. Não, para esse dinheiro é para eu comprar um negócio. Fica tranquilo, cara, semana que vem está na tua mão, o dobro. E você até hoje não viu nem a metade. Gente que prometeu. E quando você menos esperou, passou à tua frente. E sabe qual é o problema? É que a gente pega uma experiência e por isso a gente se fecha. Quando Jesus chega perto dele e diz assim, você quer ficar curado? Ele diz assim, eu não tenho ninguém. Ouça o que eu vou dizer a você. Não permita que experiências negativas gerem em você frustração com pessoas. Tem muita gente pilantra nesse mundo, gente. Mas tem muita gente boa. Tem muita gente que passa para trás. Mas tem muita gente boa de Deus. E Deus usa pessoas para nos abençoar. Usa. Sabe por quê? Preste atenção numa coisa. Esse cara está tão frustrado com pessoas que ele espera o milagre que vem de um anjo. Não confio mais em seres humanos. A partir de hoje eu só quero saber de seres angelicais. Ninguém de carne e osso é bom. O negócio é o anjo. Nesse você pode confiar. Jesus chega e bate nele. O que foi? Quer ficar curado? Curado.
Ninguém me ajuda mesmo. O ser humano é tudo um bicho ruim. Não tem um homem que presta nesse mundo. Eu vou ficar aqui esperando um anjo. Ei, Deus não mandou o anjo. Deus mandou eu, em carne, para vir ajudar você. Não se feche. Não se feche. Eu fui atender, não sei se já falei isso aqui. Fui atender uma pessoa na igreja com um problema conjugal. Eu e um outro pastor dentro da sala, atender. Aquela querida veio contar um problema, o marido tinha traído um rolo sem fim. Estou dentro da sala, sentou, nós começamos a falar, começamos a conversar. Daqui a pouco ela vira e diz assim: pastor, o negócio é o seguinte, nenhum homem presta. Falei, então com licença, por favor, eu estou me levantando para ir embora. Eu e o outro pastor levantamos, ela disse: o que você está falando? Nós estamos indo embora. Porque nenhum homem presta. Então nós somos homens. Ela disse assim: não, pastor, mas você é diferente. Eu falei, então retire o que você disse. Diga comigo assim. Ela falou, fala comigo, você repete. Eu falei para ela assim, alguns homens, ela falou, alguns homens não prestam, não prestam. Diga assim, mas tem outros que prestam. E diga assim, e Deus pega um que não presta e faz prestar. Pronto. Ele é Deus. Não é porque alguém me passou para trás que eu vou criar nisso um modelo. Que eu vou me fechar. Que eu vou... Não confio mais em ninguém. Não, irmão, em nome de Jesus. A Bíblia diz que a gente não deve fazer do homem o nosso braço. Não é colocar em alguém toda a confiança e tirar de Deus. Mas Deus usa pessoas. Não se frustre, em nome de Jesus. Não se feche. Esse cara é um cara frustrado primeiro com ele mesmo. Eu só sou o segundo. E segundo com pessoas. Ele diz, ninguém presta. Todo mundo pula na minha frente. Ninguém me ajuda. Em terceiro e último lugar, esse homem é um homem frustrado. Diga comigo assim, frustrado com a religião. Pelo seguinte, o que está acontecendo em Jerusalém nessa época? O que está acontecendo? Onde é que a festa acontece? No templo. Onde é que esse homem está? No tanque. Assassina comigo. Ele é um judeu. Ele sabe da festa. Na festa há sacrifício. Na festa há adoração. Na festa há gratidão a Deus. O correto seria o seguinte: ele fazer um movimento diferente. Ora, agora é a época da festa. Na festa vem gente de fora, vem pregador de fora, tem gente boa, festa, adoração, louvor a Deus, aonde? No templo. Então, para onde eu vou? Para o templo. Só que a Bíblia diz que enquanto tem uma festa acontecendo no templo, vou usar aspas aqui, a nossa contextualização, na igreja, esse cara está onde? Num tanque. Enquanto se adora a Deus lá, ele espera por um anjo aqui. Enquanto se canta a Deus lá, eles imploram por um anjo aqui. Ele não deixou de crer em Deus. Ele deixou de crer que Deus se manifestasse naquela estrutura. E é por isso que entre a igreja e o tanque, ele escolhe o tanque. E a Bíblia diz que ele está lá há muito tempo. Ali. Esperando. Porque o tanque não é dirigido por homens. Como é que o tanque funciona? Desce um anjo, ninguém sabe quando, agita a água e o primeiro desce. No tanque, não tem ninguém dirigindo o culto do tanque. O tanque é o anjo. E existem pessoas que estão frustradas com a igreja. Frustradas. Pastor, não deixei de crer em Deus, mas não quero mais saber desse negócio de igreja. Deixa eu aqui. Porque se frustrou. Se frustrou porque você foi esperando que ao entrar lá você ia andar. E não andou. E não existe nada que gere mais frustração no coração das pessoas do que esse evangelho que está sendo pregado hoje em dia. É um evangelho de uma teologia barata, que diz para você o seguinte: se você der, se você fizer, Deus é obrigado a fazer. E existem pessoas que deram casa, deram dinheiro, deram tempo, fizeram 5 campanhas, 7 campanhas, 8 campanhas, 20 campanhas, 30 campanhas e não aconteceu nada. E sabe o que acontece? Elas dizem a seguinte coisa: não acredito mais. Não acredito mais.
Porque me prometeram que se eu fosse lá, que se eu tomasse o banho de sal, que se eu fizesse não sei o quê, que se eu tomasse o passe, que se eu fizesse, eu ia andar e eu não andei. Então não quero mais saber. E a gente deixa de acreditar em qualquer coisa que lembre templo. E a gente escolhe ficar aqui na nossa, esperando que quando Deus quiser, Ele mande alguma coisa para falar com a gente. Tem gente hoje aqui que é o crente do rádio. Pastor, gosto de ouvir a pregação. Ouço todo dia. Agora, esse negócio de igreja não. Já fui crente, já participei, já fui católico, já fui qualquer que seja a filosofia religiosa. Não deu certo. Ao invés de me fazer andar, eu continuei parado. Por isso, deixa eu aqui. Jesus quer curar você hoje dessa frustração de alma. Jesus quer curar você. É possível que você tenha sido, na caminhada para o templo, decepcionado por pessoas. Porque pessoas decepcionam, gente. É possível que tenham vendido para você uma coisa em nome de Deus que não é verdade. Grande parte dos ateus que eu conheço não são ateus. Porque eles negam uma coisa que nunca conheceram. O cara que eu conheço, que é a maioria dos ateus que eu conheço, eles não são contra Deus. Eles são contra aquilo que disseram que Deus era e que não tem nada a ver com Deus. Ele nega um protótipo de Deus. Ele nega uma imagem de Deus que não é real. Porque venderam para ele que se Deus é Deus, o filho não ia morrer. E o filho morreu. Disseram para ele que se Deus é Deus, ele ia trocar de carro aquela semana e ele não trocou. E aí a gente vai se frustrando. Porque a gente liga a televisão e ouve alguém dizendo que se der isso vai acontecer, se fizer aquilo vai acontecer. E a gente cria um monte de expectativas e na nossa cabeça nada dá certo. E a gente diz, quer saber? Esse negócio não funciona. Deixa eu aqui no meu cantinho. De tempos em tempos Deus vem, faz alguma coisa. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Mas para lá eu não quero vir. Ouça com muita atenção o método que Jesus usa para curar esse cara. Versículo de número 8, por gentileza, e aqui a gente termina. Disse-lhe Jesus. O que Jesus disse, gente? Levanta. Amém. Esse cara é um paralítico, certo ou errado? Certo ou errado? Certo. Jesus poderia ter feito com ele algumas outras maneiras de curar. Por exemplo, Jesus poderia ter feito isso aqui, ó. Meu filho, me dá tua mão aqui. Segura forte. Vem. Podia ter feito isso? Podia. Jesus podia não ter ido no tanque. Jesus podia ter mandado um anjo. Aí quando o anjo descesse, o anjo ia falar assim, ninguém entra. A vez é do paralítico ali. Um anjo exclusivo. Jesus podia ter feito isso? Podia. Sabe o que Jesus fez? Jesus não estava interessado apenas em curar a perna desse cara, porque as pernas eram apenas um dos problemas. Jesus queria curar o coração dele. Como ele era alguém frustrado consigo mesmo, Jesus diz assim, levanta. Hã? Levanta. O senhor não vai vir me ajudar aqui não? Não. Vai lá você. Levanta. O senhor sabe quantas vezes eu já tentei levantar? Você está de brincadeira comigo. O senhor chegou agora, levanta. Não funciona. Levanta. Aquele homem, ele tem que fazer um movimento. O movimento, diga assim, fazer o que já foi feito tantas vezes e nunca deu certo.
Diga, a diferença é que agora é debaixo de uma palavra de Jesus. Nunca dá certo. Jesus diz, tenta de novo. Levanta. Vou provar para o senhor que não funciona. Funcionou. Não jogue fora aquilo que parou de funcionar. O que está parado na tua vida? E a gente confunde estar parado com estar morto. Pastor, está parado, pastor? Minha vida profissional parou, pastor, parou. Desde que eu me formei, parou. Não se mexe. Não enterra aquilo que ainda não morreu. Deus é poderoso a partir da sua palavra de fazer funcionar o que não funciona. Eu já tentei, eu já mexi, eu já falei, eu já conversei. Perna, levanta a perna, levanta. Não vai. Não vai. Jesus diz, tenta agora. E quando ele tenta, ele descobre que estava vivo. O Senhor operou um milagre. Deus fez. Eu tinha 17 anos de idade. Estava pregando num congresso no Rio de Janeiro, na igreja que eu congregava. Nesse dia eu não sabia, tinha uma senhora que tinha vindo à igreja pela primeira vez. Ela já estava próximo dos 40 anos de idade. Tinha tentado engravidar durante muito tempo e não tinha conseguido. O médico tinha dito para ela a seguinte coisa, olha, o seu útero ele não presta. Já tinha feito inseminação artificial, fertilização, tudo que é tipo de alternativa, o médico disse assim, o seu útero não presta, não segura a criança. A melhor alternativa para a senhora não ficar sofrendo com essa questão hormonal é retirar o útero. Afinal de contas, não funciona. Aquela senhora veio na igreja no dia, por coincidência de Deus, aquele dia eu estava pregando sobre um Deus que permite a gente gerar. Preguei, terminei de pregar, não fiz a menor ideia, ela não veio à frente, não me procurou, não aconteceu nada. Ela ouviu aquela palavra e tomou posse. No dia seguinte ela foi no médico. Chegou no médico, o médico disse, então vamos fazer os exames pré-operatórios para poder retirar o seu útero. Ela disse assim, no meu útero ninguém mexe. Eu disse, não, mas nós já tínhamos combinado, a cirurgia vai ser daqui tantos dias. Ela disse assim, não, ontem eu ouvi Deus falando comigo que o meu útero ainda vive. O médico disse, ok, então tá bom, a senhora arca com as consequências. Ela disse, tudo bem, foi para casa. Para casa, fez o dever de casa. Ela volta no médico. O milagre acontece. Eu estou na igreja. Quase um ano depois, aparece uma pessoa na porta. Quero falar com o Jodson. Me chamam na porta da igreja. Tem uma senhora com um neném no braço. Cheguei na porta. Tudo bem? Tudo bom? Eu queria falar com você. Falei, pois não. Você não me conhece. Eu disse, realmente não conheço. Eu estive aqui nessa igreja há quase um ano atrás. E eu queria te mostrar o que Deus me deu. Eu disse, amém. Uma criança, que linda, maravilha. Eu disse, você não sabe o que aconteceu. Mas, aquele dia, eu criei que todas as minhas tentativas haviam acabado. Mas as de Deus não. Não sepulte aquilo que ainda não morreu. Manda amputar as pernas? Não, Deus ainda pode fazer andar. Segunda coisa, Jesus curou as frustrações com pessoas. Porque Jesus não mandou um anjo, Jesus foi em carne. Para provar para aquele cara que tem gente que passa para trás, mas que tem gente que põe para frente. Tem gente que joga no chão, mas tem gente que levanta. Tem gente que traz palavra de maldição, mas tem gente que abençoa. Não se feche.
Cada vez mais gente vivendo solitário, cada vez mais gente vivendo sozinho. Eu não confio em ninguém, eu não quero falar com ninguém, ninguém chega perto de mim, eu não trabalho com esse tipo de pessoa, eu nunca mais contrato crente, eu nunca mais trabalho com mulher, eu nunca mais trabalho com homem, eu não confio em ninguém. Se fechando, se fechando, se fechando, se fechando, se fechando. Em nome de Jesus, abra as janelas da sua vida. Tem gente ruim, mas tem muita gente boa, e Deus usa pessoas, gente para nos abençoar. A pior coisa é a gente ser estigmatizado. A pior coisa é a gente se fechar para possibilidades. Em terceiro lugar, Jesus curou a frustração dele com o templo. Vamos ver o que diz o versículo de número 14. O homem não queria saber de igreja. O negócio dele era o tanque. Versículo de número 14. Depois, Jesus o encontrou aonde? Aonde? E foi curado. Volta para mim o versículo anterior. O 13. Ou melhor, o 12. O 11, quer dizer. Ele, porém, lhes respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: toma o teu leito e... Esse cara foi curado. Ele levanta dali, Jesus pega a tua cama e anda. Ele diz: opa, eu vou na festa que tem lá na igreja. Só que quando ele vai no meio do caminho, aqui não tem não, né? Tem os irmãos problemáticos, não tem? Tem os irmãos que são complicados. Tem os irmãos que dão lugar ao capiroto. Versículo de número 10. Volta lá no 10. Pelo que disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o quê? O leito. Algumas vezes a gente vai encontrar diferença entre o que Jesus diz e o que as pessoas que seguem a Jesus diz. Isso acontece. Isso acontece. A gente ouve que Jesus é amor e a gente, de alguns seguidores de Jesus, a gente recebe pancada. A gente ouve que Jesus abraça e de alguns a gente recebe fofoca. Faz parte, irmão. Esse cara pega a cama, sai andando, aí chega um grupo de religiosos e diz assim: você está em pecado. Hoje não é dia de carregar a cama. Aí esse cara tem duas opções. Eu dou ideia para o que os outros dizem ou eu fico com o que Jesus falou. Ele diz assim: meu filho, o negócio é o seguinte, eu não sei que dia é hoje, eu não sei se é lícito carregar ou não carregar, eu só sei de uma coisa: aquele que me curou me disse para carregar. Meu papo não é com vocês, meu papo é com ele. Sai andando, ele entra no templo, e a Bíblia diz que no templo Jesus o encontra. Seja curado essa noite dessa frustração. Entenda que nesse ambiente aqui, nesse ambiente, há pessoas de todos os perfis e tipos diferentes. Tem gente que eventualmente vai machucar você. Algumas vezes de forma não dolosa. Sem querer, falou alguma coisa, se precipitou, como a gente faz toda hora. O problema é que eu quero que você entenda que quando você entra aqui dentro, independente do que você ouça, do que digam para você, da maneira que te olhem, se olham torto, se olham direito, se olham para a tua roupa, se não olham, se falam de você, se não falam de você, você veio aqui para se encontrar com aquele que te curou. A gente veio aqui para ver Jesus. Na porta ele recebe um esbarrão. Não é lícito carregar a cama. Não tem problema. Não estou afim de papo com vocês. Minha ideia não é com vocês, eu quero entrar. Ele entra, e quando ele entra, quem ele encontra? Jesus. E aí, quando ele encontra Jesus, ele passa para um segundo nível. Ele passa de um curado para uma testemunha. Porque agora, ele sabe quem Jesus é. Ele entende quem é Jesus. E ele começa uma nova caminhada na vida. Jesus não quer apenas curar você, resolver teu problema. Jesus quer que você seja alguém que caminhe sabendo quem Ele é. Quando alguém te perguntar quem é você, não, rapaz, eu sou um discípulo de Jesus. Eu sou alguém que conheceu Jesus. E quando eu vou na igreja,
Não importa quem está na porta, do lado de fora, quem vai falar ou quem não vai falar. Eu vou lá para encontrar com aquele que me curou. Amém. Eu queria pedir a você que fechasse seus olhos agora. Eu quero fazer uma oração com vocês. E nessa oração eu quero fazer um convite. Você que está hoje aqui e que diz assim: pastor, essa palavra foi para mim. Deus falou comigo. Eu estou frustrado, pastor. Primeiro, eu quero convidar você que está frustrado com você mesmo. Você que já desistiu de algumas coisas por causa de frustrações. Planejou tudo direitinho, ficou tudo redondinho na tua cabeça. Você sonhou, fez cálculos, fez plano, até imaginou o que ia fazer com o dinheiro do lucro e aí deu prejuízo. E por isso você disse: eu não quero mais. Deus te trouxe aqui hoje para que você ouvisse que até hoje você chegou em segundo, mas debaixo da palavra dele você pode ser curado. Se você está hoje aqui e Deus falou com você nessa área, eu queria chamar você para vir aqui à frente. Eu quero orar contigo em nome de Jesus. Você que já tentou, cara. Tentou. E parece que só bate na trave. Parece que nada dá certo. Parece. Segunda coisa, eu quero orar por pessoas que estão frustradas com pessoas. Você que está hoje aqui, que foi apunhalado nas costas por alguém. Você que foi ferido, traído por alguém. E aí tua confiança desabou. Eu quero orar contigo, vem à frente. Você que está com o coração apertadinho, dizendo: eu não confio mais em ninguém. Não quero mais saber de ninguém. Vou caminhar sozinho. Jesus quer curar você. Tem muita gente ruim, mas tem muita gente boa de Deus que pode te ajudar. Eu quero convidar você, frustrado com a igreja. Você já foi crente? Ou você já foi praticante de qualquer religião que seja? E você deixou de acreditar. Venderam muita coisa para você que não entregaram. Pintaram para você uma imagem de Deus que você descobriu que não era real. Prometeram mundos e fundos e a coisa não deu certo. E você se afastou. Não quero mais saber, pastor. Vou de vez em quando. Ou se Deus quiser, Ele vem aqui e fala comigo. Ele manda um anjo, mas eu não quero mais ir lá. Jesus está falando com você hoje, cara. Jesus está dizendo para você que Ele te ama. E que esse lugar aqui é um lugar de comunhão. Esse lugar é um lugar onde Ele quer se encontrar para se revelar a você. Não importa o que as pessoas vão dizer a você na porta ou depois que você entre. Importante é quem te espera aqui dentro, é o Senhor. Quero convidar você que está frustrado. Os demais amados, vamos ficar de pé agora. Você que está aí atrás, fique de pé. Você que está aqui na frente, põe a mãozinha assim no seu coração. Você que precisa ser curado hoje dessa frustração que está no teu peito. Quero fazer só mais uma pergunta. Dentre vocês que estão aqui na frente, ou alguém que esteja aí atrás, tem alguém que quer fazer uma aliança com Jesus? Você nunca serviu ao Senhor, ainda não conhece Jesus, quer dizer hoje: eu quero entregar minha vida para Jesus. Ou talvez você é alguém que já foi, já esteve próximo dele, já fez parte de um ministério, já foi um cara religioso, já frequentou, já foi, já se envolveu com tanta coisa, mas você se frustrou, você se afastou. E hoje Deus trouxe você aqui para dizer que Ele quer encontrar com você lá de novo, na casa dele aqui. E você quer dizer hoje: eu quero voltar para Jesus. Onde você está? Aqui na frente no seu lugar. Eu queria que você levantasse a mão. Você que quer hoje fazer essa entrega, quer dizer: eu quero Jesus na minha vida. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Tem mais alguém que queira hoje? Levante sua mão assim para eu ver. Você que quer dizer hoje: Senhor, eu quero voltar. Eu quero ter um encontro com Jesus. Eu quero. Não importa a quantidade de frustrações que você teve, Jesus quer sarar você e começar uma nova história. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus além desses dois que estão hoje aqui?
Mais alguém? Quer renovar sua aliança com Deus? Quer fazer um novo pacto? Pessoas vão te decepcionar, mas Deus não te decepciona. Mais alguém? Amém. Deus abençoe. 3 pessoas. Tem mais alguém? Onde está a 4ª pessoa? Quer entregar sua vida a Jesus hoje? Há mais alguém? Não? Feche seus olhos, vamos orar. Não responda o que o homem respondeu. Responda o que Deus está te perguntando. Queres ser curado? Diga a Jesus no seu coração: eu quero ser curado, Senhor. Eu quero ser curado, Jesus. Eu quero ser curado. Não importa como foi até agora, mas eu quero. Eu quero ser curado dessa frustração comigo mesmo. Eu quero ser curado dessa frustração com os outros. Eu quero ser curado dessa frustração religiosa. Eu quero andar, Jesus. Eu quero andar porque minha vida está parada. Eu quero andar. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu oro essa noite pelos meus irmãos que estão aqui diante do Teu altar, Deus. Eu apresento cada uma dessas vidas. O Senhor conhece cada trajetória, cada história. O Senhor conhece cada paralisia da alma. O Senhor conhece que áreas da vida estão paradas. O Senhor sabe o que não se move há muito tempo. O Senhor sabe por que parou. O Senhor sabe quando parou. O Senhor sabe quanto tempo faz. O Senhor conhece. O Senhor sabe as frustrações do nosso ser. A gente criou tantas expectativas acerca do nosso desempenho e a coisa não aconteceu como a gente planejou. E por isso a gente está doente. A gente está paralisado. Senhor, a gente criou tantas expectativas a respeito da ajuda dos outros, do desempenho dos outros, do auxílio dos outros. E quando a hora do vamos ver chegou, a gente foi passado para trás, Jesus. Isso dói demais no nosso ser e faz com que a gente queira ficar sentado sem andar nunca mais. Senhor, o Senhor conhece as frustrações da nossa alma no que diz respeito à esfera religiosa. A gente acreditou num pastor, a gente acreditou numa igreja, a gente acreditou numa denominação, a gente acreditou num novo líder, a gente acreditou num novo método, a gente acreditou numa unção, numa campanha e não aconteceu e por isso a gente não quer saber mais de templo. A gente quer ficar sentado no nosso cantinho e quando o Senhor quiser, o Senhor manda um anjo. Pai, essa noite o Senhor não mandou anjo nenhum, essa noite o Senhor veio por meio da Tua palavra para dizer para nós que há cura e que há um caminho de volta para casa Tua. Há um caminho de volta para o Teu encontro, Pai. Sara cada um dos meus irmãos. Que essa noite todos saiam daqui caminhando, de pé, andando. Tudo que está parado na vida volte a andar em nome de Jesus. Que você se veja curado. Que haja festa na sua alma. O tempo de andar, o tempo de caminhar, o tempo de estar de pé de novo. Senhor, que a gente coloque aquilo que estava embaixo por cima, que a gente tome a cama e ande na Tua força, na Tua graça e na Tua misericórdia. E se alguém nos perguntar o que aconteceu, a gente dirá: aquele que me curou me mandou tentar de novo. Aquele que me curou me mandou confiar outra vez. Aquele que me curou me mandou andar e por isso eu ando. Que assim seja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês. Que o Senhor vos faça andar. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Se Deus nos permitir, até terça-feira que vem.